Olá, pessoal! Improvisei a minha capa da thumbnail, ó. Então, gente, brincadeiras à parte, hoje eu vou falar sobre esse livro maravilhoso. Descubra Nárnia. Eu estava lá procurando meu livro de Nárnia, que eu ainda não tinha o livro de Nárnia, e eu tinha algumas edições pequenininha, né? Porque é dividido em livros as Crônicas de Nárnia, e só que não estava completa. E agora eu tenho meu livro completo. Mas aí, antes disso, eu comprei Descubra Nárnia. E assim, para minha surpresa, quando chegou aqui, é como se fosse um estudo da Bíblia. Por exemplo, eu fui inserida no mundo de Nárnia através dos filmes. Primeiramente, através dos filmes. Agora eu comecei a ler o livro, né? E assistindo as Crônicas de Nárnia, eu sempre fazia esse paralelo, né? Essa relação com a Bíblia. Eu acredito que vocês também fazem, né? Então, e agora, com esse livrinho aqui, eu tive mais a certeza mesmo de cada coisa. E tô aprendendo muito mais, né? Porque, assim, C.S. Lewis não dá ponto sem nó, gente. Eu tô gostando bastante. Eu vou explicar pra vocês como funciona esse livro, tá bom? Então, olha só, não é pouca coisa não, olha só, marquei bastante. Eu faço um tópico por dia. Por exemplo, ele é dividido em livros, como as crônicas são, né? Então, aí tem o Sobrinho do Mago, o Leão, Guarda-Roupa Feiticeira e assim por diante, né? Acho que são 7 livros, se eu não me engano, vamos contar aqui. Então, é o sobrinho, o mago, o leão, a feiticeira, o cavalo e seu menino, o príncipe Cáspia, a viagem do peregrino. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. A cadeira de prata, 6. A última batalha, 7. São 7, isso mesmo, tá? E aí, quando você entra, por exemplo, lá no Sobrinho do Mago, aí tem um resumo, uma pequena introdução de mais ou menos 2 páginas, mais ou menos 2 páginas e meia. Depois começa os tópicos, falando de cada situação, de cada impressão, de cada personagem. Por exemplo, vou falar pra vocês sobre o que eu fiz hoje, tá? Eu tento fazer um por dia, porque eu tenho outras leituras, né? Eu sou um pouquinho impaciente pra ficar lendo só um livro de uma vez só. Não consigo. Eu tenho que ler vários de uma vez. É assim mesmo. Não tem jeito. Aí, ó, eu tô no Príncipe Cáspia, tá? Aí eu tô aqui no Príncipe Cáspia. Aí tem a introduçãozinha do que vai ser tratado ali. Aí depois começa a ilha, né? Eu não fiz a ilha hoje, não. Eu fiz, deixa eu ver. Eu tô aqui, mas eu fiz, acho que foi a Casa do Tesouro. Aí começa com um texto bíblico. Começa com um texto bíblico. Ó, é bem legal. Começa com um texto bíblico, depois começa os paralelos bíblicos, né? E aí tem 2 tópicos ali, por exemplo, olha aqui. As crianças recordam seus dias como os reis e rainhas de Nárnia. Apesar de inicialmente se entristecerem pelos dias idos, as alegres recordações os lembram de quem foram e de tudo que superaram, né? Aí depois, aqui você vai sabendo que eles estão com alegria porque estão alegres porque algumas situações irão mudar, tá? Mas apresenta ali também um medinho. Aí depois tem um pense nisso, que vai ser um gancho para uma pergunta, para a resposta de uma pergunta que vai ser feita no Pense Nisso. E a pergunta aqui é a seguinte: qual a chave que revela este tesouro? Aí tem aqui uma introdução e tá. E aí o texto bíblico. Aí você vai lá no texto bíblico, se você não sabe qual que é essa chave, você vai lá no texto bíblico e tenta entender qual que é essa chave. Depois tem os textos sobre como encontrar a coragem diante do medo. Mas aqui, cada texto é uns textos adicionais para você entender, tá? Então, por exemplo, no outro aqui, texto sobre o terror do perverso.
Textos sobre o preparo para a batalha espiritual, que é o que acontece em Nárnia, né? É uma batalha o tempo inteiro, né? Eles nunca estão em paz, meu Jesus. Textos sobre a lei, texto sobre perdão, reconciliação, né? Que tem muitos valores ali. Então, assim, é um livrinho que não é um livrinho, é um livrão isso aqui, não é pouca coisa. Então, se você quer, assim, é fundamental que você entenda a Bíblia não só como um livro espiritual, mas como uma leitura literária. Então, se você não tem essa base, que é a Bíblia, fica difícil para você entender alguns outros livros, né? E esse livro aqui de Nárnia, ele é fantástico para fazer isso, porque ele é muito gostoso, principalmente para quem gosta de Nárnia, como eu. Porque você tá lá estudando e tá estudando um outro livro também, né? Para quem acredita em Deus, né? Você tá fazendo o seu culto ali, né? Para quem para quem não acredita na Bíblia, só acredita como um livro literário, ok, porque você vai encontrar várias referências bíblicas em outras literaturas clássicas, né? Ou contemporâneos também. Então é isso, gente. Eu queria que vocês conhecessem esse livro, porque eu gostei bastante. E logo mais eu trarei novas novidades para vocês dos livros que eu tô lendo aqui, nessa minha pequena bagunça. Até mais!